Olá pessoal, é Rodrigo do Fica a Dica na Web. Vamos continuar com o nosso aprendizado aqui em Python. E a gente vai agora para a segunda aula que eu fiz, que foi sobre strings. Vamos abrir aqui mais um arquivinho. Python File, strings. Aqui. Lembrando, pra gente, como eu vou agora executar os comandos, né, desse novo arquivo aqui, da strings, você vê que ele está aqui, ó, função print. Ele está executando, se eu colocar aqui, ele vai executar aqui embaixo o que foi feito nessa página aqui. Então a gente precisa mudar, a gente clica aqui, Shift, Ctrl, F10, ele muda. Então agora ele está executando, está aqui de novo, ó. Ele está aqui, strings. Ele vai executar então tudo que tem aqui, tá? Então vamos lá, strings. Mas antes, pessoal, eu gostaria de pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações quando eu posto. E se gostou, dá um like aí, dá um joinha para a gente tá ajudando aí o nosso canal. Se tiver algum comentário, alguma dúvida ou alguma sugestão, é só colocar nos comentários que eu vou respondendo. Se quiser, eu faço um outro vídeo para ir se falando, tá? Como te falei, não é uma aula, eu não estou aqui para vender curso, para poder dar aula, não sei. Iniciei um projeto de aprendizado na linguagem Python, então eu estou estudando. E conforme eu vou estudando, eu venho aqui e posto o que eu estudei, o que eu entendi, tá? E assim vai, que eu vou compartilhando, a gente vai trocando ideia e assim vamos crescendo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Strings. Strings é o tipo de dado primitivo em Python. Tudo, tudo em Python é um objeto, inclusive os primitivos. Isso. Não sei muito bem o que quer dizer ainda, mas tudo em Python é um objeto, certo? E as strings, tudo que está entre aspas simples ou aspas duplas é uma string, certo? Então, e tudo que é uma string é um texto. Então, por exemplo, a gente tem aquela função print. Se a gente colocar aqui, ó, Rodrigo, e dar para executar, ele vai dar um erro. Por quê? Porque o Python ele executa da seguinte forma: ele começa aqui em cima, no canto superior esquerdo e vai vindo, certo? Começou aqui a executar e vai vindo. Quando ele chegou aqui e viu um nome sem nenhuma função, sem nenhuma um comando aqui para executar, ele deu erro. Então o que acontece? A gente precisa colocar entre aspas. Aí ele veio aqui e printou lá Rodrigo, certo? Ou aspas simples, como eu coloquei aqui, tá? Ou print aspas duplas Rodrigo. Eu comecei a fazer aqui e acredito que o aspas simples é mais prático, porque você não precisa apertar o shift, você só papum, apertou lá já era. Então, né, para ter praticidade. Então, ele veio aqui e printou, tá? Então, tudo que está dentro de uma string, dentro de aspas, é uma string. E toda string é um texto. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, né? Ele vai printar? Ele vai printar. Por que, que ele vai printar? Porque números, se a gente colocar ele entre aspas, ele também vai printar. Tá aqui, ó, printou também. Só que ele transformou ele em texto. Então, pelo que eu entendi, o que a gente consegue estar fora, que não esteja dentro das aspas, são os números. Porque os números são números inteiros, né? É, vamos dizer assim, seria para você fazer conta depois, né? Se a gente
transforma ele com as aspas, os números. Se a gente coloca aqui os números dentro de aspas, você transforma ele em texto. O texto você não consegue fazer conta. 1 mais 1 não vai fazer, porque ele tá no formato texto, né, no formato strings. Então a gente tem que definir, né, tem que mostrar para ele que ele seria um número inteiro, que ele aceitaria esse código para poder estar somando, dividindo, fazendo as contas. Então, se você precisa de um número que não seja um número, vamos dizer assim, que seja um texto, para não dar algum conflito, algum erro, você coloca ele entre as aspas. Né? Agora você precisa fazer conta para poder estar fazendo, né, os algoritmos tal, você vai colocar ele sem as aspas para poder estar funcionando. Tá? Outra coisa também é, por exemplo, a gente tem aqui e vamos colocar aqui só para mostrar. Uma outra dica aqui, ó, para a gente fazer comentários na linha, comentários dentro do programa que não atrapalha a função, né, a executar as funções, né, os comandos, a gente coloca assim o cerquilho aqui. Então, por exemplo, o string ele é denominado, né, ele é caracterizado aqui pelo str, que ele vai significa strings, tá? Então vamos lá aqui, ó. Se a gente quiser colocar algo, mas eu tenho um texto e dentro desse texto eu tenho que colocar ele entre aspas, né? Opa, então vamos lá. Brasil é o país do futebol. Aí vamos colocar aqui que esse daqui a gente precisa que seja entre aspas, né? Aí a gente colocou lá, entre aspas. Ah, pô, deu erro. Pô, por que deu erro? Porque ele começa a executar daqui para cá. Aqui ele não está executando, como eu falei, porque é o hashtag aqui. Ele transformou isso em um comentário. Um comentário aí ele não executa. Então ele começou a ver aqui, opa, abriu uma aspas aqui. Então ele vai esperar fechar. Ou fechou aqui. E esse texto aqui está sem as aspas. Então, o que a gente faria? Vamos tirar essas aspas aqui. Deixa eu ver. Aqui. Por que vamos dar um print? E funcionou. Por que funcionou? Vamos lá. Você não falou, pô, Rodrigo, você não falou que é aspas simples ou aspas duplas. Pode colocar, né, o texto entre essas duas, né, entre aspas simples ou aspa dupla, e ele vira uma string, e aqui você executou lá e não funcionou, e agora funcionou. Por quê? Porque você abriu uma aspa simples e você tem que fechar com uma aspa simples. Eu abri aqui uma dupla, fechei com uma dupla dentro dessa simples, então por isso que ele funcionou. Entendeu? Então se a gente tivesse aqui, ele também ia dar erro. Por quê? Porque não é simples, não é dupla aqui. Aqui é uma dupla e cadê? Tem que fechar ela. Aqui você fechou a simples daqui. Então a gente precisa abrir e fechou. Só tem isso daqui, só essa parte aqui dentro. Ele vai funcionar. Brasil é o país do futebol. Tá lá, aspas duplas. Entendeu? Então, pelo que eu entendi, foi isso. Então, toda vez que a gente for digitar um texto, fazer alguma coisa, precisa ser entre aspas, tá? E todo print, né? Acho que todo print tem que ter essas aspas, ou aspas simples ou aspas duplas, né? Dupla. E você transforma isso e tudo que está entre aspas é uma string. Uma string é um texto. Depois, acredito que vai estar vindo mais coisas que, né, na aula que vai falando, o professor vai falando, e a gente vai conseguindo identificar, porque tem hora que precisa ser uma string, tem hora que precisa ser um número inteiro, aí tem tudo isso, o comando para o número inteiro, tem o comando para o número com vírgula, né, número decimal, então tudo isso ele vai mostrando e eu vou passando aqui para vocês. Bom, eu acredito que o string basicamente seria isso, né?
forma inicial da gente ver e aprender. Então é isso aí, pessoal. Vamos para a próxima aula. Eu vou fazer aqui as próximas aulas e já vou postando aqui para vocês. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.